A pessoa fala princípios do cristianismo. Na minha opinião, não existe nenhuma pessoa viva que defenda efetivamente os princípios do cristianismo. Né? Eu conheço a Bíblia, não é porque eu sou marxista que eu não sou uma pessoa que entenda da religião dos outros, tá certo? Então, veja só, na Bíblia é muito claro. A pregação de Jesus é a seguinte: se você tiver uma outra, não é, você falou aqui, nós precisamos pensar nas outras pessoas. Não, Jesus não falou em pensar. Jesus falou em agir. Ele disse o seguinte, que se tiver uma pessoa aqui em São Roque, um mendigo, tá certo? Passando frio lá, você tira a camisa do seu corpo e dá para esse mendigo. Me traga aqui a pessoa que acredita nisso daí. Acredita sim. Na prática, que faz? Eu nunca conheci nada nem parecido. Tá certo? Por exemplo, Jesus era uma pessoa totalmente destituída de moralismo. Quando foram apedrejar a prostituta, ele falou: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Me mostre, eu digo assim, me mostre a pessoa que vive de acordo com esses princípios. Que não vê, que é capaz de desculpar no outro, qualquer que seja o pecado. Eu não conheço. Que não julga as outras pessoas de jeito nenhum. O que eu vejo aqui é coisa muito diferente. O que eu vejo é nego tentando botar gente na cadeia. Se Jesus estivesse vivo hoje, pelo que a gente viu na Bíblia, né, ele iria lá na cadeia, abrir a porta da cadeia e tirar aqueles infelizes lá de dentro. Aquilo lá é o inferno na terra. Então, como é que a religião completa do amor pode admitir, sem chorar o dia inteiro, sem o coração sangrar, que as pessoas estejam vivendo naquele inferno? A pessoa teria que largar todas as suas ambições materiais e teria que se dedicar ao bem dos outros. É isso que diz a Bíblia. Teria que largar tudo. Nada de ficar atrás de dinheiro. Trabalho assalariado, nem pensar. Não sei, vocês leram a Bíblia como eu li a Bíblia? O que Jesus disse para Lázaro? Quando Lázaro falou, se um rico poderia seguir o Jesus. Larga tudo que tem e me segue. E ele, Lázaro, espertamente falou, não, muito obrigado. Tá certo? Jesus não trabalhava. Me mostra uma página da Bíblia onde vocês veem lá Jesus trabalhando em alguma coisa no campo. Jesus era contra o trabalho. Como é que é o sermão da montanha? Olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. O cristão não poderia estar aí trabalhando, ganhando dinheiro. O que acontece na Bíblia quando a gente vê as andanças de Jesus? Ele chega na casa de qualquer pessoa e é acolhido. Porque o cristianismo primitivo ele era assim. Ele era um comunismo primitivo. Quer dizer, minha casa é sua, você veio, está aqui. Eu tenho meio pão, dou um quarto para você, um quarto para mim, é isso que funciona. Tenho uma camisa, rasgo no meio, você fica com metade da minha camisa. Isso é o cristianismo primitivo. Isso, meus caros, não existe mais. Isso é muito admirável. Eu não concordo. Não é a minha filosofia. Mas eu, por exemplo, eu sei admirar uma pessoa que vive profundamente de acordo com seus princípios. A pessoa largou tudo, andou descalça, vivendo da comunhão com outras pessoas, chamando as pessoas a não trabalhar, a não se envolver no comércio do mundo. Uma pessoa que, quando viu as pessoas no templo vendendo, foi lá e saiu da paz habitual que ele pregava e chutou o pau da barraca literalmente. Bom, isso é maravilhoso. Eu não acho que é viável, mas é maravilhoso. Agora, isso não existe. Isso não existe mais. O que nós temos aqui é uma religião adaptada ao capitalismo. Não é o cristianismo original, primitivo, comunista. O que nós temos são essas igrejas com essa burocracia multimilionária e tal.
Então, é isso que nós teríamos que ver. Eu não acredito, quando alguém fala, vamos defender os princípios do cristianismo, a gente precisaria ver o que nós estamos falando, porque os princípios do cristianismo que eu conheço, eu vou dizer para você, nem os discípulos de Jesus conseguiam seguir. Na hora do pega para capar na Bíblia, o que acontece? Foge de cada um para um lado, ou não é? Jesus, na Bíblia, tem uma atitude profundamente humana, né? Ele sabe que ele vai ser, ele sabe que ele está sendo perseguido, que ele vai sofrer na mão dos perseguidores dele. Ele se recolhe no Horto das Oliveiras, né? E ele faz uma oração para Deus e fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, ele mesmo não queria passar por todo aquele sofrimento. Mas ele é uma pessoa de princípios. Daí ele fala: mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Quer dizer, eu não gosto. Eu sei que eu vou sofrer, mas o que tiver que ser, será. Eu estou aqui para encarar isso daí. Quem que é assim? Os próprios discípulos de Jesus, na hora H, sumiram todos do mapa. E os poucos que aparecem na Bíblia nessas horas, que devem ter sido extremamente tensas, né? Lendo, é muito dramático esse momento da coisa. Como Pedro, São Pedro, a hora que chegam para ele e falam que ele estava com Jesus, ele se comporta como um bom comunista que está fugindo da repressão. Não sei de nada, não me comprometa, você entendeu? Que eu não vou parar no choque elétrico e no pau de arara. Então, quer dizer, nem os discípulos. É uma filosofia, tudo bem, pode ser muito inspiradora, mas ninguém faz isso daí. Não vamos inventar a história. Ninguém faz porque não é possível fazer. Precisaria de uma abnegação inacreditável para fazer isso daí. Inacreditável. Primeiro, só para esclarecer que o fato de Jesus ser inigualável, ou seja, ninguém conseguir ser como ele foi, é que o faz santo. Ele foi um homem santo por isso. Porque ninguém vai conseguir fazer o que Jesus fez, principalmente com a profundidade que ele fez. Segundo, alô, Ana, vai... Ô, Rui, eu quero concordar... Só uma coisinha, deixa eu responder o que ela falou. Não, isso é uma racionalização. Isso é uma racionalização. Se eu acreditasse nisso daí, eu faria exatamente o que ele falou para fazer. Não vejo dificuldade nenhuma de fazer isso aí. É uma pura racionalização. O problema é que as pessoas não fazem. E as pessoas não fazem porque não acreditam nisso daí. São simplesmente seres humanos. Não, Jesus também era... Não, Jesus... veja, você tem uma falha na sua teologia. Jesus era um ser humano. Um ser humano, porém santo. Não. Porém santo. Veja bem, qual é o sentido da existência de Jesus segundo a teologia cristã? Ele é o Deus tornado homem. Ele veio para o mundo para sofrer aquilo que os homens sofrem. Ele era um ser humano. Eu não sou tão ruim assim de teologia, acredito eu. Aqui tem uma pessoa que fez o seminário. É fato ou não é? Que Jesus era o Deus feito homem. Quer dizer, ele veio à Terra, por que ele veio à Terra? Vamos aproveitar o curso de marxismo e dar um curso de cristianismo. Veja só. Nesse sentido, ele veio para pregar o caminho da salvação. É isso que acontece. Ele veio para dar o exemplo. Ele queria que os discípulos dele, eles seguissem aquilo que ele fazia. Ele era um homem que pregava através do exemplo. Quando ele encontra São Pedro e o irmão de São Pedro, que são pescadores, o que ele fala? Larguem isso e eu vou torná-los pescadores de homens. Quer dizer, vamos parar com essa baboseira de ficar trabalhando aqui e vamos nos dedicar àquilo que realmente importa, que é o lado espiritual. Não foi Jesus que disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus?
Então, quer dizer, ele veio com uma missão espiritual. Ele constituiu uma igreja. Diz a Bíblia, até esse pedaço a gente poderia até questionar, né? Está aberto a questionamento se isso aí teria sido dito, mas ele disse: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que era a igreja? A igreja que seguisse os ensinamentos e o exemplo vivo de Jesus. Por isso que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para fazer isso daí. Então, o cristão verdadeiro, ele deveria fazer isso. Eu, por exemplo, eu acho assim, eu não sou cristão, eu não acredito nisso. Eu não acredito na ideia de que você tem que oferecer outra face, de que você tem que ser pacífico, nem nada. Eu sou um revolucionário, eu acredito na ideia da revolução. Né? Na revolução funciona assim: se a burguesia bater na sua face direita, você bate nas duas faces dela, em vários outros lugares, com a maior violência possível. Então, essa é a minha filosofia. Eu não acho que basta a gente deixar de trabalhar para não participar da sociedade capitalista. A sociedade capitalista ela tem que ser destruída, demolida pedaço por pedaço. Uma coisa nós temos em comum com Jesus. Isso daí é ponto pacífico. Jesus era, como nós, um comunista. Isso é muito importante. Agora, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, que o caminho para o comunismo não é o caminho do cristianismo. O comunismo baseado simplesmente na igualdade de consumo, ele não funciona. Que é preciso modificar as relações de produção. Não basta modificar as relações no âmbito da circulação da riqueza. É preciso modificar a produção da riqueza. Esse é o problema. Não, eu disse tudo isso pelo seguinte, veja bem, eu não quero... Meu objetivo não é avacalhar ninguém, nem nada, eu acho que cada um acredita no que acredita, apesar de que está tudo aberto à discussão, é ou não é? O meu ponto de vista é o seguinte, se a pessoa acredita no cristianismo, nós temos que ver o que ela vai defender. Se está de acordo com o que a gente defende ou não. Isso precisaria ser explicado porque não existe nenhum cristianismo estabelecido de antemão. Cada um dos cristãos de hoje em dia, eu colocaria entre aspas esses cristãos, acredita numa coisa diferente do outro. E nenhum acredita exatamente naquilo que Jesus disse. Ou que se supõe que ele teria dito que está na Bíblia. Isso é muito importante. Ô Rui, eu quero concordar com você em algumas coisas, discordar em outras e fazer uma conclusão aqui. Não, fique à vontade. Então é o seguinte, primeiro que você falou algumas coisas aí que eu não concordo. Por exemplo, que Jesus era contra o trabalho. Não, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu não sou ateísta, porque eu não vou dizer para você que eu não acredito em Deus, também não sou religiosa e nem acredito em Deus também, porque eu sou uma pessoa assim, eu talvez exista, talvez não. Então, vamos colocar agnóstica. assim. Então, não faço ideia se existe ou não. No entanto, é o seguinte, de acordo com a Bíblia, primeiro, Jesus não era contra o trabalho, porque ele dizia, se você não trabalha, também não coma. Como é que é? O que Jesus disse é o seguinte, quem não trabalha, não coma. Ele disse isso na Bíblia. Não, senhorita. Sim, senhor. Isso aí eu tenho certeza. Outra coisa. Quem disse isso foi Lenin. Outra coisa. Não, é verdade. Bom, ele pode ter seguido o que Jesus disse antes. Bom, enfim. Outra coisa. Quando os sacerdotes reclamaram a respeito do sábado, de não trabalhar no sábado, que era uma coisa da lei da época, Jesus também disse que o pastor deveria ir lá e tirar a ovelha dele de dentro do buraco, mesmo no sábado. Ele era a favor do trabalho. Outra coisa, ele era contra a pessoa colocar o trabalho acima das leis de Deus, porque ele disse, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando se diz primeiro, é porque primeiro você tem uma coisa para fazer, mas você vai fazer as outras. Então, tipo assim, primeiro eu entrego minhas cartas, depois eu faço o restante, eu faço a baixa, nananana. Era isso que Jesus disse.
Então, assim, mas não estou defendendo Jesus também não, porque eu nem sei se ele existiu. Vocês estão entendendo? Eu nem sei se ele existiu. Agora, a minha conclusão é assim, o que está sendo pedido aqui não é que se acredite ou não e tal, é porque algumas coisas que você diz, de certa forma como você diz, está ofendendo a quem é cristão, entendeu? Assim como, às vezes, alguma coisa que quem é cristão diz pode, de repente, ofender a outro. O que está sendo pedido aqui é que um tenha cuidado com o outro, porque pode ferir, e o que fere, afaste. A gente está querendo trazer pessoas para o que a gente acredita, e não expulsá-las daqui por uma coisa que não vai influenciar. O que, antes de responder o que você falou, o que foi dito que ofende as pessoas? Exatamente. Por exemplo, quando você disse a respeito... Bom, isso aí é o que eu ouvi, tá, gente? Não foi, a mim não ofendeu em nada. Quando você citou os 10 mandamentos e disse que os 10 mandamentos eram verdades absolutas, talvez a Dani queira explicar melhor, porque ela entende melhor, ou talvez o Baiano, que os 10 mandamentos seriam verdades absolutas e que isso não existe, verdades absolutas e tal. Para mim, eu entendi o que você quis dizer, mas, de repente, pessoas religiosas não entenderam assim. Outra hora que você disse que quem acredita em Deus, de repente, aquela pessoa acredita tanto em Deus e tal, que ela não consegue ver que, para Deus, tudo é dogmático, é verdade, pronto, e acabou e tem que ser, entendeu? Eu acho que, assim, de repente, poucas coisas que você diz aí, para uma minoria nessa sala, não é para a maioria, porque eu sei que a maioria não pensa assim, mas para uma minoria ofende. E ser ofensivo para qualquer um é meio chato, né? Então, veja só. Não, eu não acho que... Nós estamos na época da ofensa, né? Todo mundo se ofende com tudo. Você não pode falar nada que todo mundo se ofende. Primeiro, nós não participamos dessa filosofia estranha. Nós somos a favor de que as pessoas mais sejam honestas no que pensam do que fiquem aí dissimulando, principalmente quando nós estamos debatendo questões que são importantes para a luta dos trabalhadores. Melhor falar a verdade. Eu prefiro ouvir a verdade do que uma gentileza que não tem nada a ver com a verdade, que seria pura enganação e hipocrisia. Mas veja bem, independentemente disso, há uma confusão aqui. Quando nós explicamos as coisas de um determinado ponto de vista, marxista, materialista, não estamos ofendendo ninguém. Da mesma maneira que quando vocês falaram aí de Deus, de Jesus e da religião, eu não me sinto ofendido, simplesmente não concordo. Não é porque a pessoa tem um ponto de vista diferente do seu, que expressar esse ponto de vista diferente seja uma ofensa. Então, o contrário também seria verdadeiro. Como eu não acredito em Deus, você falou que acredita em Deus, eu estou ofendido. Não tem nada a ver isso aí. Você acredita em Deus, eu não acredito. O outro acredita nisso, eu não acredito e tal. Não tem problema nenhum. Cada um acredita no que quer. Eu não tenho nada contra falar. O curso aqui é um curso de marxismo. A esmagadora maioria das pessoas aqui são materialistas e tal. Não acreditam em Deus. Eu não tenho problema nenhum de discutir nenhum problema que for colocado num sentido oposto dentro do curso, tanto que nós estamos aqui discutindo com argumentos. Então, eu acho que a gente deve tirar totalmente do panorama essa questão da ofensa. Porque, senão, não é um problema de ofensa. É um problema de que eu, por exemplo, não tenho o direito de expressar meu ponto de vista. Se eu digo que tal coisa é dogmatismo, a pessoa tem todo o direito de me questionar, mas ficar ofendido não tem direito. Eu não sou obrigado a aceitar ou subscrever o ponto de vista de ninguém. Isso é absurdo num debate. Eu tenho o meu próprio ponto de vista, eu inclusive estou aqui para expressar o meu ponto de vista. Agora, eu não vou expressar, porque se eu expresso o meu ponto de vista, alguém vai ficar ofendido. Então, é bom a gente metodologicamente entender isso, que nós vivemos numa sociedade onde está crescendo esse tipo de coisa que é um entrave ao livre fluxo do intercâmbio de ideias, né? Veja, eu não tenho nada contra ninguém falar nada contra o materialismo aqui. Se falar, o único preço que a pessoa vai ter que pagar é que vai ter que enfrentar uma discussão. Tá certo?
E modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito bem preparada para discutir essas coisas. É só isso. Mas eu não vou ficar ofendido. Cada um pensa o que quer. Eu não sou proprietário da consciência de ninguém em nada, assim, entendeu? Bom, sobre a questão de Jesus, eu não pretendo aí fazer toda uma controvérsia e tal, mas é evidente que a sua posição não corresponde à Bíblia. Precisaria dar uma olhada no negócio. Jesus é totalmente contra o trabalho. Você não vê ele mexendo uma palha em todo o Novo Testamento. Não existe isso daí. Ele fala contra o trabalho de maneira sistemática. Agora, veja só, por que eu acho importante isso? Veja bem, por que eu acho importante isso daqui? Porque acontece o seguinte, além da Bíblia, existe a pesquisa histórica. E a pesquisa histórica já determinou há muito tempo que o cristianismo nas origens era um comunismo do consumo. Que eles não acreditavam em trabalhar, tanto que Jesus tira todo mundo do trabalho para fazer um outro tipo de atividade, que é a pregação espiritual. Ou a pregação. No caso que aparece na Bíblia, seria uma pregação espiritual. Exatamente. Seria o caso de falar, um minutinho só, seria o caso de falar no microfone. Não, eu digo assim, né? Ele mandou vender seus bens, pôr em comum, tanto que Ananias e Safira, eles entregaram só metade e São Pedro os condenou para morrer. Eles foram condenados para morrer lá, um castigo que deu. Então, é o comunismo de consumo, né? Se supõe que cada um reunisse numa comunidade, mas acredito que eu acho que Cristo é contra o desenvolvimento, não contra o trabalho, porque tinha que trabalhar para o sustento, mas contra o desenvolvimento. Olhe os lírios do campo, olhe os passarinhos do céu, ele seria contra o desenvolvimento, não pensou no desenvolvimento. Seu tranquilo, depois de tantos anos no seminário, Jesus era contra o trabalho. Não tem nada a ver com escravo, não. Não. A filosofia de Jesus é clara, eu citei os exemplos do que ele falou. Ele pede que as pessoas abandonem o trabalho, abandonem a propriedade. É a providência divina que vai providenciar o que as pessoas precisam. É uma ideia comum isso daí. Você não vê Jesus organizando uma horta comunitária, nada. Não tem isso aí. Então, provavelmente, aí está uma ideia. Provavelmente, as pessoas pensavam que o advento do reino de Deus era uma coisa iminente. Sei lá. Talvez tivesse essa ideia, bem provável, inclusive. Agora, que era um comunismo, isso aí não há dúvida. É um comunismo baseado na distribuição da propriedade entre todos. Né? Quem dizia que era seu, que possuiu. Quer dizer, veja bem, por que é importante isso? Porque nós devemos resgatar justamente para... O começo da conversa não era o diálogo com os cristãos? Nós devemos resgatar aquilo que existe em comum entre o cristianismo e o marxismo para convencer os cristãos do marxismo. Tudo aquilo que Jesus diz no Novo Testamento, uma boa parte do que ele diz no que diz respeito às questões sociais, de que você não deve acumular riquezas, etc. e tal, num sentido geral, nós estamos de acordo, nós devemos dizer isso aí. O que nós estamos em desacordo é com o método. Agora, nós não podemos admitir, como socialistas, que, de fato, uma pessoa, né, que nesse sentido seria da nossa linhagem socialista, né, antigamente, seja transformada num defensor do funcionamento da sociedade capitalista. Podemos admitir isso aí. Esse